Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão, Bola VIP, e diariamente agora a gente conversa aqui sobre o Tricolor Paulista, traz informações e atualizações quentes do mais querido. Vamos falar um pouquinho sobre o clássico, né, o majestoso. São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, o confronto que aconteceu no estádio no Mané Garrincha, para pouco mais de 25 mil pessoas. É um jogo, aliás, trazendo um pouquinho, né, sobre a casa onde foi o confronto, né, o local, na verdade. É óbvio que vocês sabem que São Paulo, né, por conta da maratona de shows que vão acontecer agora, né, no fim de setembro até o meio de outubro, né, Bruno Mars e tudo. Aí o São Paulo vai ficar sem a sua casa até o dia 13 de novembro. O São Paulo volta a jogar somente em casa no dia 13 de novembro pelo Brasileirão. E aí o São Paulo teve que mandar o seu confronto para o Mané Garrincha, ajudou toda a reestruturação do gramado. O São Paulo ajudou com o seu conhecimento, com a sua tecnologia para deixar um gramado semelhante no estádio do Morumbi. Só que também entra o fator do ticket médio, né? O ticket médio estava em R$113, é um valor mais salgado e explica também um pouco do baixo público no Mané Garrincha. Talvez fique a lição aí para o confronto contra o Vasco, de deixar ingressos mais populares para você ter a mesma renda, né, mas com um público um pouco melhor. De fato, um público que deixou a desejar lá no Mané Garrincha, mas não foi culpa dos torcedores, e sim, acho que o ingresso estava bem salgado. Realmente, foi o maior ticket médio do São Paulo na temporada. Acho que foi o segundo, na verdade, só perde para um jogo de Libertadores, mas mostra um pouquinho do que talvez o planejamento feito para esse confronto realmente tenha sido um pouco exacerbado. Mas falar do confronto, acho que o São Paulo dá para se olhar de duas óticas e as duas se complementam, podem se complementar. Acho que os 3 pontos garantidos e vencer um rival, o São Paulo não perdeu para o Corinthians nessa temporada e não jogou contra o Corinthians no Morumbi. É um ponto importante. São Paulo foram 2 jogos na Neoquímica Arena e um jogo no Mané Garrincha e mesmo assim não perdeu para o seu rival nesta temporada. Venceu, né, quebrou o tabu lá em 2-1, empatou em 2-2 lá na Neoquímica Arena pelo Brasileirão e agora venceu por 3-1. Acredito que todos os torcedores, né, se você for olhar antes da partida, alguém te mandar um papelzinho para você assinar, olha, São Paulo vai jogar mal, mas vai vencer por 3-1 mesmo tendo 2 jogadores a mais. Acho que todo mundo aceitaria e assinaria essas condições. Mas, de fato, dentro da partida, deu para se ter uma... Ficou a impressão de que poderia ter uma tranquilidade melhor dentro de campo, né? Porque você tinha 2 jogadores a mais, um torcedor que já está machucado, que já está irritado, que já está com inúmeras questões por conta do ano, entre aspas, perdido. E aí você, dentro de campo, você poderia ter tido uma situação melhor, né? Porque eu não digo nem numa situação de goleada, muitos torcedores até pedindo goleada, mas falo de uma tranquilidade mesmo, né? Porque você teve um 2-1 ali numa falha defensiva, em que você deu margem para o Corinthians sonhar com um empate. E você tendo 2 jogadores a mais, você poderia ter matado o confronto bem antes. Até o resultado de 3-1 poderia ter acontecido, mas se você abre 3-0 no placar e ali no final, ali no abafa, o Corinthians faz o de honra, acho que a ótica poderia ser completamente diferente. Então acho que não vamos olhar para os extremos, não vamos só olhar para o resultado, que é a vitória de um clássico, e também nem vamos olhar para a atuação ali quando tinha 2 a mais, que de fato foi para muitos torcedores um jogo meio irritante. Acho que tem um meio termo ali. Acho que dá sim para se comemorar o resultado. Você vence um clássico depois de uma eliminação dolorida, que te dá uma nova animosidade para essas últimas 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Você acabou não entrando no G4, mas ficou por ali, né? O Flamengo acabou vencendo logo depois ali o Atlético Paranaense e retomou o 4º lugar, mas você fica ali. E um G4
que vai dar vaga direta para a Libertadores, pode acabar virando G5 por conta do Flamengo ainda podendo ser campeão da Copa do Brasil e o Botafogo podendo ser campeão da Libertadores. Então esse G4 pode acabar virando G5, mas você fica por ali, você fica com a quinta colocação assegurada, mesmo com o Flamengo tendo um jogo a mais. Então dá para você comemorar o resultado, ficar feliz pela vitória, mas também dá para você fazer críticas pontuais em relação ao desempenho dentro de campo. Mas eu acho também que dá para se levar em consideração o fator desgaste. Se vocês forem olhar o jogo depois, eu gosto um pouquinho de olhar também o jogo ou na íntegra, ou pegar pedaços e dar uma analisada. Lucas e Caleri, assim, visivelmente extenuados, visivelmente cansados. Há de se entender, mesmo com o adversário também tendo dois jogadores a menos, o Corinthians prioriza o brasileiro. Então alguns desses jogadores não estiveram no confronto de terça-feira contra o Fortaleza, e também o Corinthians teve um jogo um dia antes e também que não foi para os pênaltis. Então, além do fator emocional, de tudo que envolveu a quarta-feira, teve o fator desgaste. Caleri e Lucas terminaram a partida muito extenuados, né? Acho que também talvez tenha entrado até um fator do Zubeldia ter feito essas mudanças desses jogadores, né? Ele acabou optando por outros, como o Rato, o Luciano, acabaram saindo de campo. Mas acho que o fator desgaste também foi preponderante para dar uma segurada, tentar meio que controlar ali o jogo com a posse de bola, na defesa e com mais cautela do que propriamente querendo matar o confronto contra o adversário. Então o fator desgaste acho que foi determinante também para o São Paulo dar uma segurada. Acredito eu que agora, com a semana inteira livre para o confronto contra o Cuiabá, os jogadores terão tempo para descansar, para de fato se recuperar e estarem 100% para o confronto contra o Cuiabá. Agora o São Paulo, né, vai viver uma rotina de um jogo somente por semana, já que já não tem mais as Copas a disputar. Então o fator físico também foi importante. Acho que o Zubeldia poderia ter feito uma outra troca também pensando por esse lado físico, mas ele acabou até tirando, né? Ele tirou o Luiz Gustavo, que estava mais extenuado, tirou o Rafinha, o Rato, que acabou não fazendo um bom jogo, o Luciano também foi acho que fez uma partida ok, uma partida nota 5, 6, né? Aquela partida que passa de ano, e ali ele deu um novo dinamismo. O André entrou novamente bem, acho que o Eric ainda, né? De novo entrou mal o Eric. O William Gomes poderia ter tido minutos, enfim. Mas acho que fica aí um pouquinho do que foi essa partida. Agora sim, vamos partir para as informações do pós-jogo, né? Trazer um pouquinho dos bastidores, eu sei que vocês gostam. Mas antes, falem aí o que vocês acharam da partida, o que vocês, se vocês ficaram, né, em qual extremo vocês ficaram, ou se vocês estão comigo aí nesse meio termo. Que o São Paulo conquistou 3 pontos importantes, venceu o rival direto, rival direto que eu digo de São Paulo, mas ainda a atuação realmente, de fato, deixou um pouquinho a desejar. Agora vamos falar sobre algumas vendas, no momento aqui que o meu despertador acabou tocando. Vamos falar um pouquinho sobre vendas. O São Paulo, é importante trazer, o São Paulo ele precisa fazer vendas, o São Paulo precisa vender até dezembro. Vocês vão lembrar, né? Até no final do ano passado, o São Paulo tinha que fazer uma venda, iria fechar o ano até no vermelho, em termos de não iria bater a meta de vendas. Até teve uma entrevista com o Casares, que viralizou depois, que o ano já acabou, que foi ali bem na reta final, os campeonatos já tinham terminado, se eu não me engano foi até no confronto dos ídolos e tudo. Ele falou, o ano já acabou e tudo. Então o São Paulo vive o mesmo cenário. Naquela ocasião, o Beraldo acabou salvando, né? A venda do Beraldo para o PSG acabou salvando ali a meta de vendas e algumas das finanças do clube. E esse ano há de se contar também com isso. O São Paulo precisa fazer uma grande venda ou 2 ou 3 vendas ali que se complementem em uma super grande venda. São Paulo precisa arrecadar fundos nessa temporada. Houve uma inflação em algumas situações. São Paulo gastou um pouco mais do que deveria ou que projetava. Também, principalmente no futebol. E aí também não teve as rendas, por mais que tenha batido ali a meta de chegar nas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.
também ficou sem receber um pouco mais de premiação passando de fase nessas duas competições. Então o São Paulo precisa vender jogadores, tá? É um fato. São Paulo, se não vender jogadores até dezembro, ou ali no mais tardar janeiro, fazendo ali um mecanismo que o dinheiro entre para o orçamento de 2024, o São Paulo vai ter ainda mais problemas financeiros. Entrando nessa toada, o São Paulo não pensa, ou melhor, não é que não pensa, porque a gente pode acabar cravando aqui, mas em um primeiro momento, a ideia do São Paulo seria de não vender o William Gomes. Ele é o mais assediado pelo mercado europeu, principalmente. Né? Ele já teve propostas oficiais na última janela de transferências, mas eram propostas de equipes um pouco mais modestas e também do ponto de vista financeiro não eram propostas tão agradáveis assim para o São Paulo. A maior proposta que se chegou ao William Gomes foi na casa de 9 milhões de euros. E foram de equipes como o Spartak Moscou, Shakhtar, Porto, Ajax, que normalmente, né, gostam de realmente comprar esses jogadores um pouco mais baratos para fazer uma revenda no futuro, para valorizar o jogador e fazer uma revenda. E aí o São Paulo entende que o William Gomes tem capacidade para passar por esses times, né, não passar por esses times e já ir para uma grande equipe que tem até um capital maior de investimento para o tricolor. Só que o São Paulo projeta o William Gomes ter um ganho esportivo. Toda essa geração de 17, 18 anos, William Gomes, Igão, Igor Felisberto, Riquelme, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, o São Paulo gostaria da manutenção desses atletas por pelo menos mais 1, 2 anos, para que eles consigam dentro de campo dar um retorno dentro de campo para o São Paulo, e aí sim depois fazer uma grande venda. Então, vamos fazer um pequeno exemplo. Em vez do São Paulo vender o William Gomes agora, em dezembro, por 25 milhões de euros, o São Paulo toparia vender o William Gomes daqui 1 ano e meio, 2 anos, por 20 milhões de euros. Por mais que perca um pouquinho ali em termos de grana, isso vai ser compensado dentro de campo. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Wellington, que por mais que o Wellington não seja vendido, é um exemplo que a gente pode citar, o Diego Costa, enfim, o Beraldo, outros jogadores nesse sentido, que foram revelados, jogaram bastante com a camisa do clube, e aí sim depois deixaram o legado esportivo, e aí depois acabaram deixando o legado financeiro. Então é mais ou menos isso que o São Paulo projeta para o William Gomes. O São Paulo não gostaria de se desfazer do seu atleta, mas, como eu disse, o São Paulo precisa vender. Se não encontrar outros meios ali dentro do elenco, o William Gomes pode sim acabar sendo vendido, mesmo não sendo a ideia do São Paulo neste momento. Entrando também nesse plano de manutenção do William Gomes, entra vender o Bobadilla. Se o William Gomes, até a informação que o blog do São Paulo deu, se o William Gomes é o mais assediado pelo mercado europeu, o Bobadilla é o segundo. Desde a Copa América ele tem recebido fortes sondagens, já teve proposta oficial recusada, e ele tem fortes sondagens no mercado do exterior, principalmente do europeu. Algumas equipes italianas, espanholas, já fizeram um contato mais forte. Neste momento, não tem proposta nem nada do tipo, até porque estamos em setembro e o mercado está fechado. Mas existe o entendimento, tanto da diretoria do São Paulo, quanto também do staff do jogador, de que uma boa proposta pode chegar nas 2 próximas janelas de transferências. E as 2 próximas janelas, uma é de dezembro até janeiro, e a outra já começa ali no meio do ano que vem. E aí o São Paulo entende que pode chegar uma boa proposta para o Bobadilla em dezembro e ele também ajudar aí nessa meta de vendas. E aí o São Paulo tem outras opções dentro do elenco, né? Você tem o Pablo e o Alisson retornando, você tem ainda a maturação de Santi e também de Marcos Antônio, o Lisieiro, que pode quebrar um galho por ali, você tem outras opções dentro do elenco que poderiam ser menos lesíveis ao funcionamento do time do que propriamente a grande projeção que o William Gomes tem com a camisa do São Paulo. Então, o Bobadilla pode ser, de fato, essa venda. Quanto que o São Paulo quer? Ainda não tem um valor exato, mas, pelo que eu consegui de apuração, o São Paulo ele pagou pelo Bobadilla 10,5 milhões de reais, por 60% dos direitos do atleta. O São Paulo tem 60% do Bobadilla. Então, o São Paulo não abriria conversas por menos do que o dobro do que ele investiu pelo seu percentual.
Então o São Paulo venderia o Bobadilla caso ele conseguisse 20, 25 ou até mais milhões de euros por sua porcentagem. Então o São Paulo trabalha mais ou menos nesse sentido, pelo menos o dobro. Ainda o dobro não seria o ideal. O São Paulo gostaria ainda, né, de ter um pouco mais. O dobro seria para iniciar conversas para o São Paulo ver ali. Poxa, digamos, tá? O São Paulo tem esses 60% e o clube fala, a gente vai pagar esses 20 milhões que você quer, por 50 você fica com 10 uma venda futura. Dependendo do clube que o Bobadilla for, o São Paulo acharia um bom negócio. Então o São Paulo só abriria conversas pela venda do Bobadilla de fato, se chegasse essa proposta para que o clube ganhasse o dobro, né, 20, 21, 25 milhões de euros do que investiu pelos 60% dos direitos do jogador. Então, o Bobadilla pode ser, de fato, esse mecanismo aí do São Paulo para conseguir a venda, bater a meta de vendas ainda em dezembro deste ano. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários aí, se inscreve no canal, olha aqui também na descrição os cursos da Futebol Interativo, você pode se especializar em qualquer área e já começar a trabalhar com futebol em até um ano após a conclusão do seu curso, ou você vai ter o seu dinheiro de volta. Beleza? Boa semana, uma semana próspera, cheia de boas energias aí para todo mundo, tem vídeo todo dia, hoje tem live, 9h45, terça e sexta também às 7 horas tem live. Estaremos ao vivo para bater aquele papo gostoso, aquele papo maroto. Boa segunda-feira, boa semana.